Agora que nós já entendemos quais são os processos envolvidos na formação do solo e de que forma os fatores que desencadeiam esses processos se relacionam, então nós estamos aptos a entrar no assunto de classificação brasileira de solos, que se baseia fundamentalmente nesses conceitos que nós estudamos até o momento. Diferentemente de muitos países ao redor do mundo, o Brasil conta com seu próprio sistema de classificação de solos. E por que é que nós temos um sistema de classificação de solos? Esse tipo de classificação, ele permite que haja uma comunicação única e uma transferência de informação de uma mesma informação ao longo de todo o país. Então, para cada canto do Brasil onde você se referir a um latossolo, em todo canto será entendido como um solo especificamente com o horizonte B-latossólico e com as outras características que o carregam. Isso facilita a compreensão da complexidade desses solos e também de sistemas naturais organizando o conhecimento e hierarquizando esses objetos classificados, no caso, o solo. Então, à medida que nós falamos, por exemplo, latossolo vermelho distrófico típico, aqui é uma série de informações, inclusive indicando quais são os processos pedogenéticos que aconteceram nesse solo. Em apenas, então, 4 nomes, nós temos uma grande quantidade de informações sendo fornecidas. E essa informação ela é unificada em todo o país. Essa classificação ela segue diversos procedimentos normativos. Então, esses procedimentos normativos eles são estabelecidos pela pedologia. E aí nós poderíamos citar alguns livros que são bastante utilizados para o sistema de classificação de solos. O primeiro deles é o Manual de Descrição de Coleta de Solo no Campo, publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o Manual de Métodos de Análise de Solo, publicado pela Embrapa, o próprio Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, publicado pela Embrapa, tendo aí a sua edição mais recente, 2018, e o Manual Técnico de Pedologia, também bastante semelhante aqui, com várias informações que estão no CIBIX, com a edição mais recente em 2013. O CIBIX, ou Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ele tem uma estruturação bastante específica e bem definida. Então, ele é um sistema taxonômico, morfopedológico, multicategórico, ou seja, tem várias categorias, e essas categorias são divididas baseando-se na pedologia, e também tem abrangência nacional. Além disso, uma grande vantagem desse sistema é que ele permite a inclusão de novas classes e torna possível a classificação em todo o território nacional. Então, não é uma classificação fechada, ela pode evoluir e crescer ao longo do tempo. E geralmente as atualizações mais recentes, elas são publicadas no site da Embrapa Solos. Assim como esse próprio livro, a edição de 2018, está disponível lá no site da Embrapa Solos. Então, a classificação, ela vai se iniciar pelo primeiro nível hierárquico, que provavelmente é o que vocês já conhecem, já têm mais familiaridade, que são as classes de solos ou ordens de solos. E aí nós teremos, então, esse CIBIX dividido em diversos níveis categóricos ou níveis hierárquicos que nós conheceremos nesta aula. O primeiro deles é a ordem ou a classe. O segundo, a subordem. Terceiro, grandes grupos. Quarto, subgrupos. E quinto, famílias, além do último, que são as séries. E aí nós conheceremos com um pouco mais de detalhes agora cada um desses níveis categóricos ou níveis hierárquicos. O primeiro nível, que são as ordens, contempla aí 13 classes de solos que são separadas por alguns critérios, como a presença ou ausência de atributos diagnósticos, horizontes diagnósticos ou outras propriedades passíveis de identificação. Então, nós percebemos que, desde lá de processos pedogenéticos, bem como as feições que eles produzem, os atributos diagnósticos ou horizontes diagnósticos produzidos por esses processos pedogenéticos são aqui utilizados para definir qual é a classe de solo que está presente em cada local. Então, os sinais deixados pela atuação de fatores e processos dominantes durante o desenvolvimento do solo
serão utilizados aí para identificação da classe. E aí, então, como eu disse, são 13 as classes, as ordens de solos do Sistema Brasileiro de Classificação. Conheceremos aqui cada uma delas e também qual é a principal característica associada que define exatamente esse solo. Começaremos aqui, então, pelos argissolos, que tem uma etimologia, ou seja, uma origem. A origem dessa palavra vem do latim, argila, e esse solo ele é classificado como tal por conta da presença do horizonte B textural. O cambissolo, que vem do latim cambiare, que significa mudar, ou seja, é um solo que ainda está em processo de transformação, de mudança. E justamente por conta disso, geralmente esses cambissolos eles são solos mais jovens, porque estão ali no início do seu processo de formação. E aí eles são classificados como tal por conta da presença do horizonte B incipiente. O que é incipiente? Algo que ainda está no início. Então, seria um horizonte B bastante pequeno, pouco espesso, no início do seu processo de formação ainda. O xernossolo, por sua vez, ele é um solo que possui o horizonte axernozêmico como principal característica. E eles geralmente são solos bastante escurecidos por conta do acúmulo de matéria orgânica. O próprio sistema russo de classificação de solos tem os solos chernozêmicos, que deram origem aí a essa noção de chernossolos aqui no Brasil. Embora esses solos chernozêmicos encontrados na Rússia, eles tenham muito mais fertilidade, muito maior acúmulo de matéria orgânica do que aqueles encontrados no Brasil, mas tem aí as suas similaridades. O espodossolo é caracterizado como tal por conta da presença do horizonte B espódico. Gleissolo, que vem do russo glei, que significa acinzentado, cinza, é como tal por conta da presença do horizonte glei. Latossolo é classificado como tal por conta da presença do B latossólico. Pluvissolo, ele é assim chamado porque ele possui um horizonte B textural com argila de alta atividade. Esse TA aqui significa isso, argila de alta atividade. O neossolo, que vem do grego neo, que significa novo, geralmente por conta dele realmente ser um perfil de solo que não tem horizonte B, considera-se que ele é um perfil, um tipo de solo em início de formação, e justamente por isso, geralmente, ele tem o horizonte A acima do horizonte C, ou às vezes até mesmo o horizonte A acima da rocha consolidada. Então, é neossolo por conta da ausência de horizonte B. E perceba que esse é o único solo de todos esses aqui que é classificado assim por conta da ausência de alguma característica associada. O nitossolo, que vem do latim nítidus, esse nítidus aqui justamente por conta de uma serosidade bastante nítida que há no horizonte B desse solo, o que caracteriza a sua característica associada, que é o benítico. Nós veremos isso com mais detalhes nas aulas de horizontes diagnósticos. O organossolo, o próprio nome já é bastante descritivo, porque contém um horizonte H ou horizonte oístico. Planossolo, por conta da existência da presença do B plânico. O plintossolo, por conta da existência de um horizonte plíntico ou também petroplíntico. E o vertissolo, por conta da presença do horizonte vértico. Rapidamente nós já discutimos sobre esse tipo de característica aí em algumas aulas anteriores. O segundo nível são as subordens, e aqui já começa a variar bastante, porque algumas classes de solos, algumas ordens, elas possuem as suas subordens específicas. Então, aqui vai se considerar as propriedades ou características diferenciais, que refletem a atuação de outros processos de formação que agiram conjuntamente ou afetaram os processos dominantes. Ou seja, pode ter havido aqui um processo específico, como, por exemplo, aquele que formou o B latossólico, que é o principal, que é o dominante, o processo dominante. Entretanto, pode ter havido ali abaixo desse horizonte uma lessivagem ou argiloviação, formando um outro caráter diferente nesse solo. Nós veremos alguns exemplos no slide a seguir. Características responsáveis pela ausência de diferenciação de horizontes diagnósticos. Propriedades do solo que são importantes para o desenvolvimento de plantas. Aqui nós temos algum exemplo. Então, algumas subordens associadas a algumas classes de solo. Aqui na primeira coluna, os exemplos de ordens, e aqui
as subordens, o segundo nível, associados a cada uma delas. Então, nós podemos ter um argissolo bruno acinzentado, um argissolo amarelo. O amarelo nós sabemos que é por conta da presença de um óxido de ferro chamado de goetita. O argissolo vermelho-amarelo tem aí a goetita e hematita. O cambissolo úmico, por conta da presença expressiva de matéria orgânica. O cambissolo flúvico, olha que interessante esse exemplo aqui do cambissolo flúvico. Ele é chamado de cambissolo porque ele tem o horizonte B incipiente, como nós vimos agora há pouco. Entretanto, ele é caracterizado aqui como flúvico porque, além do processo que deu origem à sua característica principal, que é o horizonte B incipiente, houve aqui também o processo de agradação, que nós vimos lá na aula de processos pedogenéticos específicos. E aí, então, a gente percebe que, além do horizonte diagnóstico, ele tem aqui um atributo diagnóstico importante, que é o caráter flúvico. Cambissolo áplico, chernossolo ebânico, chernossolo argilúvico. Aqui nós temos um outro exemplo de solos que tenha mais de uma característica relevante. Então, aquela principal, ou seja, aquela predominante, ela é inserida no primeiro nível, na ordem. Nesse caso, qual é a característica predominante desse solo aqui? O horizonte A chernozêmico. Entretanto, ele tem aqui um caráter argilúvico como característica secundária, porque houve ali provavelmente a existência de um horizonte com gradiente textural em partes mais baixas, fazendo com que ele fosse classificado como um neossolo, um chernossolo argilúvico. O terceiro nível representa os grandes grupos, e aí considera características como tipo e arranjamento dos horizontes, atividade de argila, condição de saturação do complexo sortivo, como soma de bases, saturação por alumínio, teor de sódio, dentre outros. Lembrando que a atividade de argila nós veremos com mais detalhe, mas simplesmente é a CTC considerada apenas na fração argila, ou seja, não é a CTC no solo como um todo, apenas a fração argila. Presença de horizontes ou propriedades que restringem o desenvolvimento de raízes ou alteram o movimento de água no solo. Aqui nós temos um exemplo, gleissolo áplico, TA eutrófico. Gleissolo seria, então, o primeiro nível hierárquico, o áplico seria o segundo nível hierárquico, e essas duas palavrinhas em vermelho seria, então, o terceiro nível hierárquico. TA significa argila de alta atividade, ou seja, CTC alta na fração argila. E eutrófico significa que é um solo, então, lá no seu horizonte diagnóstico, com uma saturação por bases maior do que 50%. Um outro exemplo que nós temos seria o nitossolo vermelho eutroférrico, e também nós temos algumas características. Nitossolo, por que ele é um nitossolo? Porque ele tem um horizonte B nítico. Ele é vermelho porque foi classificado como característica predominante após o benítico como a cor vermelho, por conta provavelmente da presença do óxido de ferro hematita. E ele é eutroférrico. Aqui nós temos duas informações, poderíamos dividir em dois aqui. O eutro vem de eutrófico, ou seja, ele tem mais de 50% de soma de bases, como nós falamos no exemplo anterior. E ele também é férrico, porque ele tem uma concentração de óxidos de ferro, já na parte mineralógica, entre 18% e 36%. E o último exemplo que nós temos seria o latossolo amarelo distrófico. Latossolo porque ele tem um horizonte bilatossólico, tem predominância de cor amarela, e ele é distrófico, ele tem então menos de 50% de soma de bases no seu complexo sortivo. O quarto nível é chamado de subgrupo, e ele considera características como aquelas que são intermediárias ou transicionais, como propriedades de outras classes de solo. Então, se nós temos um solo que foi classificado dentro de uma ordem específica, mas ele tem caráter vértico, ou ele tem ali um início de horizonte gley,
ele pode ser também inserido aqui, essa informação pode ser inserida no subgrupo. Então, nós poderíamos ter aí solos com caráter vértico, com presença de gleisação, com caráter plíntico, mas fora do local ali específico para ser classificado como os solos principais de cada uma dessas classes. Ou ainda, se eles não têm nenhuma característica a mais para ser inserida nesse subgrupo, eles são classificados então como típicos, ou seja, são solos sem características definidas para o subgrupo. E tem ainda aquelas características extraordinárias, que são as propriedades que não são representadas, não foram representadas nos níveis anteriores, mas que estão presentes também, como caráter abruptico, antrópico, dentre outros. A família, que é o quinto nível hierárquico, considera características e propriedades morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas, só que com um foco diferente. Aqui, elas serão consideradas para uso e manejo dos solos. Então, a gente percebe que já há uma mudança no tipo de classificação desse nível hierárquico. Então, tem apenas informações de caráter pragmático ou utilitarista. Um exemplo, latossolo amarelo ácrico petroplíntico, de textura argilosa cascalhenta, endoconcrecionário, com horizonte A moderado, gibsítico oxítico mesoférrico. Então, vejam a importância dessa informação aqui para o uso do solo. Vou utilizar esse exemplo que está na tela. Tudo que está em vermelho é considerado como quinto nível hierárquico. Então, textura argilosa cascalhenta. Eu sei que é um solo que ele tem bastante argila, pelo menos entre 35% e 60%. Então, não seria um solo indicado, por exemplo, para cultivo de beterraba, cultivo de cenoura. Além disso, ele é cascalhento, então isso pode dificultar a mecanização agrícola nessa área. Ele é endoconcrecionário, significa que ele tem concreções na parte superior do perfil. Ele tem um horizonte superficial diagnóstico reconhecido como A moderado, e na sua mineralogia ele tem bastante óxidos, sejam de alumínio, como está aqui o gibsítico, né, ou sejam eles de ferro, como está aqui o mesoférrico. Qual informação eu obtenho com esses nomes aqui? Que são solos que podem ter sérios problemas com fixação de fósforo, por exemplo. Além disso, são solos que podem ter baixa CTC, fazendo com que haja uma necessidade de adaptação das atividades dos planejamentos de adubação, tendo que haver talvez um parcelamento da adubação ou mudança de fontes, de adubos e assim por diante. O último nível é também denominado como série. Ele ainda não está muito bem definido no Brasil. Então, exatamente por isso, ele está em discussão ainda entre os pedólogos que geralmente atualizam o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E aqui o foco que eles darão para as séries, para esse sexto nível, é que haja apenas características que sejam diretamente relacionadas com o crescimento de plantas. Então, como qualquer característica que o solo tenha para facilitar ou impedir o desenvolvimento do sistema radicular, relacionadas à relação solo-água-planta, propriedades importantes nas interpretações para fins de engenharia, geotecnia e planejamento ambiental. Então, aqui a gente já percebe também o quanto o sistema brasileiro ele é amplo, não é focado apenas para a parte agronômica, mas sim para os diferentes tipos e usos de solos no Brasil. Resumindo, nós temos esse sistema hierárquico aqui. Então, nós temos o primeiro, são as ordens, e vai até o sexto nível hierárquico, que são as séries. Nós podemos observar uma característica bem interessante. Vamos pegar o exemplo aqui, latossolo, vermelho, distrófico, típico, endoconcrecionário, e aí nós não temos ainda uma série para ser adicionada nesse latossolo. Mas percebam que há uma diferença entre o que temos do primeiro, segundo, terceiro e quarto e o que temos aqui nas famílias e que teremos também nas séries. Que é o seguinte, até o quarto nível hierárquico, nós temos uma classificação de caráter pedogenético ou pedogênico. O que significa isso? Até aqui foram utilizadas as informações que nós vimos lá desde os processos de formação do solo.
Já aqui na família e série, nós vimos que houve uma mudança dessa classificação, porque ela já tem um caráter mais pragmático para manejo e uso do solo, ou seja, tem uma classificação de caráter mais utilitarista. E é essa tendência que os pedólogos querem dar para esses dois últimos níveis, justamente para facilitar o entendimento e também para direcionar o uso desses solos, fazendo aí uma adequação à sua capacidade de uso. Em relação à nomenclatura desses solos, nós vimos que há variados tipos de nomenclatura. Existe uma regra específica para que ela não seja escrita de maneira incorreta. Então, há duas situações que nós devemos considerar. A primeira delas é se você estiver escrevendo o nome desse solo numa ficha de descrição morfológica ou na legenda de um mapa. Nessas duas situações, vocês vão escrever da seguinte forma: o primeiro e o segundo níveis categóricos, eles devem ser escritos todos em letra maiúscula, como vocês conseguem ver aqui nos exemplos: argissolo vermelho, neossolo flúvico. O terceiro nível categórico, ele será escrito com a primeira letra maiúscula e o restante das letras minúsculas, como vocês conseguem ver aqui no exemplo argissolo vermelho distroférrico. O último nível, por sua vez, o quarto nível categórico, por sua vez, ele será escrito todo em letra minúscula. Então, lembrando, isso aqui só para fichas de descrição morfológica e também na legenda de mapas. Por outro lado, se vocês forem escrever esse nome de solo, num texto corrido, num artigo, numa tese, dissertação, numa tabela, ou se vocês estiverem respondendo alguma questão em uma prova, em uma atividade, vocês deverão escrever de uma maneira um pouquinho diferente da que nós acabamos de ver na situação anterior. Aqui, o primeiro, segundo e terceiro níveis categóricos, eles serão escritos apenas com a primeira letra maiúscula, como vocês vão acompanhar aí no exemplo. Já o quarto nível categórico, ele vai ser todo em letra minúscula, como nós vemos aqui no típico. Então, relembrando, aqui, primeira letra maiúscula, restante minúscula. Segundo nível, primeira maiúscula, restante minúscula. Terceiro nível, primeira maiúscula, restante minúscula. E quarto nível, todo em letra minúscula. Então, se vocês pegarem o CIBIX e folhear o livro, olhar o sumário, vocês perceberão que há uma estrutura específica e que é importante de ser reconhecida para que no campo você consiga utilizar essas informações. Então, nós teremos no capítulo 1 a descrição de cada um dos 48 atributos diagnósticos possíveis de existir em um solo brasileiro. No capítulo 2, vocês verão a descrição também minuciosa dos horizontes diagnósticos, tanto superficiais, ou seja, aqueles presentes no horizonte A, quanto os subsuperficiais presentes nos solos brasileiros. No capítulo 3, vai haver uma breve explanação desses níveis categóricos que nós acabamos de conhecer, mas também detalhará quais são as bases e critérios para a definição das classes de solos. Nós veremos um exemplo ainda nesta aula. O capítulo 4 explica como se dá a classificação dos solos até o quarto nível categórico. E dos capítulos 5 ao 17, haverá então um capítulo para cada uma das classes das ordens de solos brasileiros, explicando ali quais são as suas principais características e também quais são as possibilidades de classificação para o segundo, terceiro e quarto níveis categóricos de cada uma dessas classes. No capítulo 18, há uma discussão ainda um pouco superficial sobre as definições provisórias dos quinto e sexto níveis categóricos. E no capítulo 19, algumas regras básicas para mapeamentos de solos, tais como as siglas que devem ser utilizadas, a coloração específica para cada um desses solos, justamente porque para unificar a informação em qualquer canto do país, por qualquer pedólogo ou qualquer pessoa que esteja lendo ou acessando essas informações. E aí, como classificar um solo? Nós poderíamos dividir todo esse processo em 4 tópicos diferentes aqui. O primeiro seria a identificação dos atributos e horizontes diagnósticos. Nós faríamos aí, então, a análise morfológica no campo e utilizaríamos os capítulos 1 e 2 do CIBIX para conseguir identificar. Além disso, nós coletaríamos diversas análises ali em cada horizonte e levaríamos para o laboratório para ser analisado, tanto físico, quanto química, quanto características mineralógicas. Após isso, com a descrição morfológica em mãos, já utilizando o manual de descrição morfológica,
faremos, então, a identificação das bases e critérios para a definição da classe de solo, e aqui entra bastante todo aquele conceito que nós vimos de formação do solo, desde fatores até processos pedogenéticos múltiplos e específicos principalmente. E a partir disso aqui, definindo então a classe de solo, nós conseguiríamos a definição dos demais níveis hierárquicos aí, utilizando o restante dos capítulos do CIBICS. Então, a descrição morfológica do solo no campo, ela é basicamente utilizada no Brasil com base nas informações desse livro aqui, de Santos e Colaboradores, Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. Para a identificação das bases e critérios para a definição da classe, nós vamos utilizar especificamente o capítulo 3 do CIBICS, e aqui nós teremos exatamente esse tipo de escrita. Eu peguei como exemplo o argissolo, que está presente lá no capítulo 3 do livro, e se vocês acessarem o capítulo, esse capítulo na parte de argissolos, vocês verão que há uma descrição geral aqui no início, depois a descrição da base e, posteriormente, do critério de classificação. Entenderemos melhor agora o que significa cada uma dessas informações. Aqui, inicialmente, nós temos uma espécie de resumo, né, do que caracteriza, de maneira bem superficial ainda, um argissolo. Chamamos atenção aqui para duas características, o B textural e argila com baixa atividade. A base está relacionada com os processos pedogenéticos específicos que nós estudamos há algumas aulas anteriormente. E o critério vai definir quais são aqueles horizontes diagnósticos e também atributos diagnósticos encontrados nesse solo. Como é que nós identificamos esses horizontes e atributos diagnósticos? No campo, utilizando o Manual de Descrição de Coleta de Solo no Campo e também os capítulos 1 e 2 do CIBICS. E aí vamos chamar a atenção, então, para como esses conceitos se relacionam. Se nós formos identificar aqui atributos diagnósticos nesse solo, nós veremos que no argissolo temos a argila de baixa atividade, que seria atividade de argila, mais uma vez aqui, alta atividade, baixa atividade, saturação por bases é um atributo diagnóstico, caráter alumínico, outro atributo diagnóstico, concentração ou acumulação em horizonte superficial de alumínio seria um outro atributo diagnóstico, mais uma vez aqui temos atividade de argila, saturação por bases e o caráter alumínico. Aqui focando no que nós temos de atributos diagnósticos nesse argissolo. Se formos observar o horizonte diagnóstico, basicamente temos esse aqui, o horizonte B textural, descrito tanto aqui no resumo inicial, quanto no critério de classificação desse solo. Como processo pedogenético, nós podemos, dentre os específicos, nós podemos distinguir aqui dois principais. O primeiro é a ferralitização, que nós já vimos o que ele significa, e o segundo seria a mobilização de argila. Aqui no CIBICS está exatamente essa mobilização de argila, mas considerando os PPEs que nós estudamos, nós poderíamos chamar aí de lessivagem ou argiluviação. E aí, então, nós teríamos todas essas informações juntas. O que está em vermelho, nós temos horizonte diagnóstico. O que está em roxo são os atributos diagnósticos presentes nesses solos. E o que está em verde são os processos pedogenéticos que ocorreram aqui justamente para a formação desses solos. Então, resumindo um pouco as aulas de pedologia, aqui tem um exemplo muito claro de que fatores de formação do solo unificados, combinados, eles desencadearam, nesse caso, dois processos de formação, que são a ferralitização e a mobilização de argila, que nesse caso seria a lessivagem. A ferralitização combinada com a lessivagem originou esses atributos diagnósticos e esses horizontes diagnósticos que possibilitaram a classificação deste como um argissolo. Então, são conceitos extremamente relacionados e por isso que eles são importantíssimos de serem entendidos antes que a gente chegue nesse ponto, para que os conceitos não comecem a ficar muito confusos ou sobrepostos. E aí, então, a partir disso, definimos a classe de solo lá no capítulo 3, aí nós podemos definir os demais níveis hierárquicos, aí a partir do capítulo 5 a 17. Como eu peguei o exemplo inicialmente do argissolo, vou continuar com o exemplo do argissolo. Então, vocês iriam lá no segundo nível categórico do CIBICS e veria quais são as possibilidades
desse nível categórico para classificar, então. Classificado segundo nível categórico, claro que olhando tanto a descrição morfológica quanto as análises químicas e físicas desse solo, aí vocês iriam, então, classificando dentro das possibilidades existentes ali, quais seriam ainda os terceiro e quarto níveis categóricos do solo avaliado. Então, aqui vocês verificariam qual a classe de solo está relacionada e também abriria aquele capítulo específico para a classificação dos solos. No caso do argissolo, por exemplo, nós temos o capítulo 5 inteiramente para a classificação do segundo, terceiro e quarto nível hierárquico desse solo. Vocês fariam a mesma coisa se fosse um outro tipo de solo, escolheria o capítulo específico. Como sugestão de leitura, acesse o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que está disponível tanto no ambiente virtual de aprendizagem, quanto no site da Embrapa, de forma gratuita, e também os livros Pedologia, Fundamentos e Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo.